Saudações, guerreiros! Bem-vindos aí à nossa aula de geografia. Basicamente nós vamos trabalhar a análise inicial, essa do edital, como que nós vamos distribuir ele e, obviamente, seguindo a ementa da banca, essa realizada pela Federal do Paraná, nós temos ali adequações da temática para vocês e após a apresentação justamente das exposições, nós vamos ter aí as questões a serem justamente trabalhadas. Então, no primeiro ponto que nós temos como elemento de base, observamos que a diferença do edital passado, esse ocorrido lá em 2012, para o edital agora, nós temos um aumento, esse bastante substantivo da área da geografia. Então nós temos aí 12 questões para 4 tópicos principais. Então, o primeiro cenário hipotético que a gente tem é o cenário que ela vai ser distribuída em 1/3 para cada tópico. Pode ter, no caso, um tópico com mais questões? Pode. São tópicos de relevância, principalmente a questão essa da ciência, que nós chamamos aí de demografia, né? Então está ligado justamente ao comportamento, à distribuição, formação essa social. E pode ter tópicos ao qual ele venha trazer um processo mais contemporâneo, que daí chama atenção para o terceiro tópico que a gente vai analisar, que é o tópico que trabalha a geopolítica. Coisa que no edital passado vinha com a denominação atualidade, agora ele vem com a base da ciência. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem de relevância. Então no primeiro tópico nós temos lá população e estruturação socioespacial em múltiplas escalas. Quando ele fala múltipla escala, Paraná, Brasil, Mundo, interprete que a apresentação ela é feita sempre da ordem macro. Nós vamos fazer a análise essa mundo, trazer essa para a inerência do Brasil e aí sim focar na questão paranaense. Então você vai ter um conhecimento de base ao qual vai trabalhar as inerências do Brasil e depois no caso do Paraná. Esse primeiro tópico é o tópico que vai trabalhar a demografia. Muita atenção lá. Então no elemento 1.1 nós temos lá teoria, conceitos básicos em demografia, políticas demográficas. É o elemento de base, embasamento para você entender. Então você vem de mundo em relação a Brasil e Paraná. O item 1.2 ele refere-se à estrutura demográfica, distribuição da população em novos arranjos familiares. Quando a gente chama de arranjos familiares, nós estamos falando de um elemento mais contemporâneo. Ainda ele está na base essa da estrutura micro do indivíduo social, que é a base familiar em relação ao comportamento esse moderno, né? Então nós vamos ter ali os casais homoafetivos, toda aquela relação no caso de mães solteiras por opção. Então tem uma série de coisas que a gente vai abranger. No elemento ele me diz que nós vamos ter movimentos dos chamados redes de migração, impactos econômicos, culturais, sociais, dos deslocamentos, ou seja, o ato da migração, né, populacional, meio ambiente e riscos ambientais. Aqui, por exemplo, nós vamos ter que abranger com uma forma bastante cautelosa. Por quê? Porque todo elemento correlacionado ao meio, ele é o elemento físico, ao qual não é contemplado pela ementa. Então nós vamos ter que trabalhar ele de uma forma bem específica para que possa vocês terem uma compreensão esse do todo. No elemento 1.3, ele vai se referir às transformações das relações de trabalho e economia informal. Então nós vamos falar ali sobre a questão da população em idade ativa, a população economicamente ativa e a população econômica inativa, certo? O elemento 1.4, ele trabalha a chamada diversidade ética cultural da população. No elemento 1.5, as geografias das diferentes questões de gênero, sexualidade e o princípio esse étnico-racial. Então, preceito etnicista. 1.6, as chamadas espacialidades e identidades territoriais. Então ela vai ter basicamente aí, imaginando esse universo, que é o elemento no caso, que eu acredito que vai ter uma ênfase maior, descartando, né, vamos colocar bem aqui, caso não haja alguma alteração, o processo esse ambiental, que é um processo físico. Esse é um ponto que a gente chama atenção. No item 2, nós vamos falar sobre a chamada estrutura produtiva, econômica, regionalização do espaço em múltiplas escalas. Quando ele fala múltipla escala, ele exige que você tenha um conhecimento generalizado. Esse é a visão mundo, macro, Brasil, Paraná. Sempre focado Brasil, Paraná, certo? Os principais elementos de base. O mundo, a gente vai trabalhar assim, chamando atenção para os elementos de mote, das estruturas essas históricas iniciais. Então 2.1, temos lá o espaço geográfico na formação econômica capitalista. Então vamos trabalhar o sistema de evolução do capital, os 3 capitais de base, comercial, industrial
e no caso o financeiro. Aí nós temos a exploração e o uso de recursos naturais. Então basicamente você tem que seguir uma lógica, né, ao qual você tem a própria evolução do indivíduo lá na demografia, e a atividade inicial dele foi agroextrativa. Então você tem lá estrutura e dinâmica agrária. Então processos esse de agroextratividade. Depois, industrialização, complexos industriais, concentração e desconcentração das indústrias, dentro dos princípios conceituais. No elemento 2.5, a espacialidade do setor terciário, que é obviamente o comércio e o serviço, como que se estabelece o sistema financeiro, os principais pontos, né, na base de conceito, e aí você tem como elemento esse inerente, né, a formação essa urbana. Chamamos atenção para aí. Por quê? Porque a industrialização ele é o elemento que vai dar origem à urbanização. Aí você vai ter redes de transporte, energia e telecomunicações, que isso, na verdade, sintetizando, a gente chama de infraestrutura. Então, processo de infraestrutura. Tá? O elemento 2.7, processos de urbanização, produção, planejamento e estruturação do espaço urbano e metropolitano. Então, o item 2.7, numa sequência lógica, nós vamos trabalhar como 2.6, certo? Ou seja, ele é uma continuidade do 2.6, deixando a infraestrutura, esse como elemento 2.7. Então, aí está o ajuste estratégico na base de estudo que vocês vão ter. 2.8, as relações rurais urbanas, né, novas ruralidades e problemáticas socioambientais no campo e cidade. Isso envolve o meio físico. Então vamos ter que trabalhar com muita calma aqui também. Por quê? Porque não está contemplado o meio físico. Né? 2.9. A evolução da estrutura fundiária, a estrategização de terras, reforma agrária e movimentos sociais no campo. Ponto. Então está ligado lá ao item que nós vimos aqui, ó, voltando no processo, que é o item 2.3. Então nós temos que coligar para não gerar um corte. Porque quando a gente for abranger mundo, Brasil, Paraná, a gente já vai estar falando basicamente de toda a estrutura e processos ligados à agroextratividade. Então a gente já tem ali o elemento conceitual. Claro que vocês serão sempre avisados durante a explanação a quais itens a gente vai estar trabalhando. Né? Voltamos no princípio do item 2.10, que é o agronegócio, dinâmica produtiva e econômica, está coligado ao 2.3. 2.11, povos e comunidades tradicionais, conflitos por terra. Então ele está coligado ao elemento 2.3 do tópico 1. Né? Então a gente vai ver isso aí. Então eles têm ali o que a gente chama de interdisciplinaridade, ou pelo menos uma interação desses tópicos. No item 2.12, produção e comercialização de alimentos, segurança, soberania alimentar e agroecologia. Então você, quando faz a análise, você já vai ver a diferenciação do que é o processo produtivo agroecológico e o processo, obviamente, do agrobusiness, do agronegócio. Então você já tem essa comparação básica. Né? Entramos aí no que, obviamente, a gente chama de cereja do bolo. A cereja do bolo do concurso, que pode vir aí quebrar essa divisão, né, das 12 questões, é ter 3 questões para cada tópico. Essa aqui é outra que eu chamo a atenção. O item 3 ele fala sobre a formação, estrutura e organização política do Brasil e do mundo contemporâneo. Mundo contemporâneo e o mundo de hoje, certo? Aí é que vem o termo atual, que antigamente se usava atualidade, mas a atualidade não é ciência, ela não é empírica, ela não se estabelece epistemologicamente, ponto. Então, elemento 3.1, produção histórica e contemporânea do território brasileiro, são os ciclos econômicos do Brasil. 3.2, federalismo, então a federação e divisão territorial do Brasil. Você vai ter lá a distribuição política, administrativa, distribuição geográfica, distribuição econômica. 3.3, formação e problemática contemporânea de fronteiras. Ele é um elemento geopolítico. Fronteira está coligado ao Estado-nação moderno constituído. Então nós temos ali 2 datas importantes, a gente trabalhar essa relevância, que é a data essa do século XVII, 1648, e a data do século XIX, 1815, que é o que vai estabelecer a configuração do Estado moderno. E é em 1815 que se tem a fidelização das fronteiras geográficas. Ponto lá. Aí você tem como elemento de base 3.4, conflitos geopolíticos. Ó, ele mergulhou na essência da ciência em si, né? Então, conflitos geopolíticos emergentes. Aí ele entra ambiental, complicado, porque é aquela questão física, social, religioso e econômico. Então nós vamos trabalhar aí numa linha temporal. Para o concurso,
a linha temporal vai ser 2010, 10 anos atrás. Para o embasamento, entender da Guerra Fria até 2010. Então nós vamos ter que ter essa dualidade aí. Então a gente vai trabalhar numa estratégia de linha temporal evolutiva, certo? Fica fácil a compreensão. No elemento 3.5, ordem mundial, territórios supranacionais, blocos e fluxos econômicos e políticos, alianças militares e movimentos sociais internacionais. Bom, como ele já coloca a ordem mundial, ele já está correlacionando um elemento o quê? Pós-Guerra Fria. Então, pós-Guerra Fria você tem a chamada nova ordem mundial. E pós-atentado do 11 de setembro, você tem a novíssima ordem mundial. Então ele já delimitou a questão da ordem mundial. Então, centros de poder. Centro de poder é um elemento que se estabelece pós o conflito antagônico, esse bipolar, que é a chamada Guerra Fria. Aí, dentro desse processo, você vai ter o quê? A formação de blocos econômicos, e aí você vai ter as novas alianças militares. Né? 3.6. A regionalização e a organização de um novo sistema mundial. Ou seja, ele está falando da novíssima ordem mundial. Então, pós, obviamente, o quê? O desgaste, esse oriundo dos blocos econômicos. Uma nova formatação. E o 3.7, globalização. Globalização é um fenômeno oriundo da evolução do capital. Então, nós vamos observar e vamos abranger bem esse capítulo. Por quê? Porque ela trabalha lá no princípio esse do item que nós vimos aqui, que é o item da evolução do sistema do capital. Então tá ali, ó, item 2.1. Então a gente vai falar de capitalismo comercial, industrial e financeiro, e é justamente no capitalismo comercial que você tem o fenômeno da globalização, que ela inicia pelo chamado que intercâmbio cultural comercial entre nações. Então esse é um ponto fundamental que a gente vai abranger, né? Aí entramos no elemento 4. O tópico 4, ele é o que eu vou iniciar. Você fala, professor, mas vai começar de trás para frente? Sim, procede. Porque ele é uma sequência didática normal. Então, a pessoa que elaborou o edital, né, ela elaborou pelos graus de relevância, mas não numa sequência didática normal. Então, você vai ter ali 4.1. Essa está falando sobre o quê? Representações do espaço terrestre. Então, a evolução das representações cartográficas, introdução de novas tecnologias para mapeamento através de sensoriamento remoto. Você vai ter fotografias aéreas, imagens de satélites, o sistema de posicionamento esse global, né, no caso, ali está terrestre, mas é global, certo? Que você, óbvio, vai se posicionar onde? Né, no espaço que não pode, então é no meio terrestre, né? No espaço em si, terrestre. 4.2. Formas básicas de representação do espaço terrestre e das distribuições dos fenômenos geográficos. Então, como que se dá essa forma de representação do espaço terrestre? Altiplana, topográfica, temática. Então você vai ter essa na forma de cartas, mapas, plantas, cartogramas, entre outros elementos. 4.3. Entra aí no caso os elementos de cálculo. Então escalas, reconhecimento, cálculo topográfico. Aí vamos ter ali já do 4.1 ao 4.2 cálculos de fuso horário, cálculos de orientação, azimuth, contra-azimuth, entre outros. Aí ele coloca lá sistema de coordenação geográfica e a orientação do espaço terrestre. Então ela vem também numa correlação essa remodelada, vamos colocar aí como 4.2. Aí entra o 4.5, projeções cartográficas, né? Então cilíndricas, cônicas, azimutal, polar ou plana. E o elemento 4.6, identificação dos principais elementos de uma representação cartográfica, a leitura e interpretação de tabelas, gráficos, perfis, plantas, cartas, mapas e cartogramas. Aonde a federal ela tende a trabalhar algo que vem exigir de vocês uma compreensão, que são chamados as chamadas cartas ou cartografia anamórficas, o anamorfismo. Muita atenção nisso aí, beleza? Seria essa então basicamente a apresentação que nós temos. Acredito que seguindo essa linha de preparação, junto com a prática de exercícios, né, não tem o porquê de não atingir o sonho de vocês e, obviamente, no caso, congratular o esforço que vocês também irão fazer. Um prazer imenso, né, no caso, em conhecê-los, tê-los no acompanhamento da minha aula e até o próximo encontro. Bravos Zulu, senhores!